Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Dicas de Vendas. Eu quero dizer para você que estou muito feliz com você aqui. Nesse canal nós vamos compartilhar um pouco da nossa experiência com vendas. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre atendimento e muitas outras coisas relacionadas nesse universo de vendas. Nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre um dos treinamentos que eu amo aplicar, que é seu cliente, seu vendedor. E muitas das vezes nós queremos só vender para o nosso cliente. Eu tenho 3 dicas que eu já falei lá no nosso Instagram. Se você não viu, vai lá, é super interessante. Qual aqui nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essas 3 dicas de vendas na prática, que já vai trazer resultado imediato para você. Então, como que eu falo sobre isso, tá? Com mais de 25 anos de experiência em vendas, seja ela vendedor, representante, seja ela dono de uma empresa, eu entendi que network, ou seja, convivência com pessoas, são muito importantes. Por isso que na época da pandemia, surgiu ferramentas de vendas que, legal, bacana, funcionaram. Mas eu costumo falar que pessoas compram de pessoas, tá? Então, assim, nada contra as ferramentas, eu utilizo as ferramentas, minha equipe utiliza as ferramentas, mas, cara, um vendedor presencial, aí, pega a visão, é diferente. Então, nesse treinamento onde eu falo que o meu cliente é meu vendedor, eu falo também sobre um pouco sobre network, sobre essa convivência entre pessoas. Dentro da minha vida, eu costumo falar que todos no mercado são meus clientes. Então, pega essa visão, essa primeira dica. Eu aprofundo mais no meu treinamento, mas pega essa dica. Eu entrava no mercado e cumprimentava a todos. E uma coisa que me irritava eram alguns vendedores que não cumprimentavam a menina da limpeza, não cumprimentava o menino ou a menina do caixa. Ele não cumprimentava, as pessoas chegavam e focados só no comprador. Pensa aí, se vale a pena ser assim ou se não. Da minha experiência, não. Não vale a pena. E aí o que acontece? Eu chegava, cumprimentava todo mundo, fazia os meus trabalhos que tinha que fazer. Aquela pessoa que está ali, ela começa a ter uma empatia com você, e ela começa a ver que o teu produto é bom, ela olha diferenciado para você, ela olha diferenciado para o teu produto. E aí ele se torna o quê? O seu vendedor, para o nosso cliente lá na ponta final. Pois bem, e aí fica as 3 dicas agora um pouco mais aprofundadas. Então vamos lá. Primeira dica, preparação. Eu, antes de sair de casa, primeiro eu me preparava. Aqui, no meu treinamento, eu entrego uma ferramenta chamada Mapa de Oportunidade. Nessa ferramenta, vocês vão entender como ela funciona e como se preparar, porque é mega importante. Mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência como essas 3 dicas. Primeiro, preparação. Eu ficava um dia anterior, ou na manhã, dia, ou num final de semana, enfim, naquele tempo que você sabe que você pode dedicar. E aí eu fazia o quê? Eu me preparava. Eu tinha minha meta diária, eu tinha a minha meta mensal, eu tinha minha meta semanal, e nisso eu distribuía isso para que ficasse uma coisa mais tangível, mais palpável. E, gente, primeira coisa, eu me preparava para sair. O que eu precisava vender, o que estava em promoção, o que estava em ação, né? Ou ação para o nosso cliente, ou ação para nós. Nós, vendedores, sabemos as premiações, né? E aqui ninguém diz, mas nós temos as premiações. Mas a premiação só é válida para um vendedor quando ela surte efeito para o nosso comprador. Batata, você não vai vender azeite se não for o que o cara precisa. Pense nisso. Tá? A venda ela tem que ser muito, muito importante. Mas e o segundo, Rodrigo? Foco. Cara, eu saía de manhã com aquilo na mente. Ah, Rodrigo, então quando você atingir essa meta, você ia para casa. Não. Quando eu atingia a minha meta diária, eu dizia assim, pronto. Agora eu vou em busca do meu extra. Eu vou em busca de um lanche para uma filha. Eu vou em busca de uma parcela. Eu não sei. O meu extra sempre era para um gasto extra. Fica a dica. Um bom vendedor, ele tem conta. E muita. Tá? Então eu saía focado. Mas focado mesmo.
Só que, cara, vou pro meu trabalho. E, vambora, levanta de manhã e vamos para aquilo que tem que ser feito. Primeiro, meu horário começava às 7 horas da manhã. Isso se fosse perto. Os longes começava mais cedo e terminava às 6 da noite. Ou mais tarde, tá? Tem vendedor aí que bate a meta de 11 horas e vai embora. Então fica a dica. Foco. Foco no seu objetivo do final do mês. Terceiro, ação. Eu saía de casa, mas munido de informação do que eu ia vender, munido de projetos, de propostas, de sell-in, de sell-out, de entrada e de saída, preço de margem competitivo, posição. Eu já saía preparado com os contornos de objeções que possíveis já conhecia. E foi assim que eu segui essa tríade, tá? Preparação, foco e ação. Dentro desse treinamento que eu falo que o seu vendedor é meu cliente, nós vamos dissecar, nós vamos abrir cada ferramenta dessa, mostrar na prática como se prepara, qual é o objetivo do foco e como que sai para uma ação arrasadora. Você vai falar, Rodrigo, mas por que você fala isso? Pensa bem. Eu digo aqui nesse aqui que o coração, que o network, ou seja, a convivência entre pessoas, é o coração do aumento da venda. Lembra? Coração do aumento da venda. Mas, Rodrigo, por que você está dizendo isso? Pega essa visão agora aqui, ó. Isso aqui é a minha experiência de vida, a minha trajetória, lógico, entre outras empresas, mas as empresas que mais marcaram a minha trajetória nesses 25 anos de venda. Primeiro, eu costumo dizer que eu entreguei currículo uma vez na vida para esse ramo de vendas, que foi aqui, ó, na Ambev, ó. Quem conhece, né? Que São José, Ambev, no Vale do Paraíba. E a partir daí, eu sempre fui para outras empresas. Eu costumo dizer que eu sempre fui roubado. Bacana isso, né? Eu fui roubado. Tem um vendedor que trabalhou com a gente aqui, um abraço, Pedro. O Pedro gostava muito disso quando eu falava. Ele falava, cara, isso é uma sacada muito boa. Eu sempre fui roubado. Eu estava na Ambev, o Rogerinho viu meu trabalho, me chamou para trabalhar no Arcon, que é uma distribuidora gigante. E assim foi sucessivamente, devido ao meu trabalho. O Castilho, que é um grande amigo hoje, um gerente meu que eu tive. Cara, Castilho, um abraço, se você estiver vendo aí, maneiro. Agora, putz, tu é muito bacana. O Castilho me viu aqui, ó, me levou para a Grandene. Comecei a fazer meu trabalho. E aí foi, né? Só para você entender. Então, o que era isso? Era um trabalho excelente, dentro daqueles 3 pilares que eu me concentrava, um dos pilares que eu tenho, né? Um dos passo a passos que eu tenho de venda, que nesse treinamento a gente fala exclusivamente sobre esses 3. E aí foi seguindo, né? Empresa atual que eu estou é a Santa Massa, todo mundo conhece, é uma empresa aí no ramo que destaca a nível de serviço do pão de alho e outros derivados. E até que eu criei a minha empresa, que é a Rovale Distribuidora. Então essa trajetória, eu costumo dizer que eu sempre fui roubado. Sempre alguém que via meu trabalho me chamava. E quem me indicava, gente? Quem falava? Quem quando chegava lá no mercado, o supervisor, o gerente, perguntava assim, oi, você tem um vendedor aí que você conhece? Tenho, conheço, o Rodrigo. Vai lá falar com ele, conversa com ele. E aí essa pessoa começava a olhar no meu trabalho. Então, volta aqui, ó, volta comigo. Pega a visão, volta comigo. Eu me preparava, o foco e na ação. Sempre teve resultado. E você, quer ter resultado a partir de amanhã? Faz esses 3 pilares. Ou nos chame, que podemos te ajudar. Aqui, a Rovale hoje e o Rodrigo em si, aqui. Pergunta, fala, comenta. Se você me conhece de algum lugar, coloca aqui. Segue a gente nas redes sociais para que você tenha conteúdos iguais a esse na prática. Pega a visão desses 3 pilares. Preparação, foco e ação. Não se esqueça. Vendedor, como diz a minha amiga Ana, vende. Mais do que isso, eu vou trazer os 3 pilares da minha empresa. Ouvir, entender e atender. Então não é só vender, tá? Nisso é um outro vídeo, isso é uma outra história. Ficou com gostinho? Segue a gente aí, ative o sininho para você não ficar por fora de nenhum vídeo igual a esse. Agradeço sua atenção por agora e pega a visão! Tchau!